presidente Bolsonaro está internado para tratar uma obstrução intestinal. E aí a gente vai entender o problema agora, quais são as causas, os tratamentos disponíveis, com o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Rodrigo Oliveira Pérez. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse primeiro como que o nosso intestino funciona, como que ele fica aqui, dentro da nossa barriga e quais são os motivos que levam a uma obstrução, o que pode provocar esse problema que está sendo enfrentado pelo presidente Bolsonaro. Bom dia, Evandro, bom dia, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O intestino, a gente divide didaticamente o intestino entre o intestino fino e o intestino grosso. Os pacientes que têm cirurgias prévias no abdômen, como consequência das cirurgias anteriores, sempre que a gente mexe dentro do intestino, existe o risco desses pacientes desenvolverem um quadro que a gente chama de suboclusão intestinal, exatamente o quadro que o presidente passou e está passando no momento. O que acontece é que é como se fosse uma mangueira, dentro do intestino, dentro da barriga da gente, uma mangueira longa, comprida, o intestino fino, ele tem quase 7 metros e ele fica solto dentro da barriga da gente. No momento que a gente faz uma cirurgia ou no momento que a gente faz múltiplas cirurgias, como é o caso do presidente, corre o risco de ocorrer aderências ou o intestino ele fica solto dentro da barriga, mas ele acaba cicatrizando em posições não habituais. E com isso, algumas curvas que o intestino faz dentro da barriga podem ficar mais agudas e mais tornando difícil a passagem do conteúdo intestinal. E aí, quando ocorre essa dificuldade de passagem do conteúdo intestinal por essas curvas mais agudas que se formam dentro do intestino, isso pode determinar ou pode, como consequência, se refletir num quadro de suboclusão intestinal, que nada mais é do que a dificuldade da passagem do conteúdo intestinal pelo intestino delgado. É muito mais frequente ocorrer isso por conta da dificuldade de passagem do alimento dentro do intestino delgado do que dentro do intestino grosso. Então, que é o que provavelmente deve estar acontecendo com o presidente, embora eu não tenha visto os exames de imagem da tomografia que ele fez em nenhuma das ocasiões. Numa nota, o Ministério das Comunicações, ao relatar a situação do presidente, citou justamente 4 cirurgias abdominais feitas pelo presidente Bolsonaro no passado e que podem estar relacionadas a esse quadro por causa das chamadas aderências. Para a gente entender melhor e traduzir o que são as aderências, como é que elas são formadas e o que leva a mais uma cirurgia. Outra pergunta que eu te faço já, doutor, a facada que foi registrada lá em 2018 pode estar relacionada também com a situação atual do presidente, com essa nova cirurgia? Sem dúvida, Tainá. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Então, a aderência, para os nossos telespectadores entenderem, é como se fosse uma mangueira dentro da barriga que fica completamente solta. No momento que a gente abre a barriga para mexer dentro do intestino, o intestino ele pode cicatrizar em situações não habituais que ele estava anteriormente. E com essa cicatrização, essa mangueira que era retinha e que não tinha nenhuma dificuldade de passagem do conteúdo, ela pode cicatrizar com pequenas dobras. Essas dobras tornam difícil a passagem do intestino, do conteúdo intestinal. E essa dobra é o que a gente chama vulgarmente de aderência, um termo não técnico. Se vocês pensarem, se o presidente não tivesse tomado a facada e não tivesse feito nenhum procedimento abdominal, dificilmente ele teria um quadro de suboclusão intestinal. As pessoas não têm quadros de suboclusão intestinal no intestino fino por aderência quando eles não fizeram nenhum procedimento abdominal. É muito raro disso acontecer. Então, de alguma maneira, a facada está associada porque ela desencadeou uma série de procedimentos. Agora, é importante a gente frisar, porque as pessoas estão repetidamente falando que é a facada que causou todos os problemas, quando, na verdade, são os vários procedimentos que contribuíram. É impossível a gente dizer exatamente qual foi o procedimento que determinou o quadro atual dele de suboclusão intestinal. Doutor, ali na nota também nós vimos os médicos dizendo que decidiram
assumir um tratamento conservador. O que significa assumir um tratamento conservador na linguagem médica, né? O que isso indica sobre os passos que essa equipe quer dar nesse acompanhamento do presidente Bolsonaro? Essa é uma boa pergunta, Evandro. Então, assim, nós dividimos o tratamento da suboclusão intestinal entre conservador e um pouco mais agressivo, que seria o contrário. O conservador é aquele que não exige um tratamento cirúrgico para solucionar o quadro da suboclusão. E o tratamento conservador é aquele que a gente toma sem a necessidade de uma cirurgia, que é exatamente o que ele está fazendo. Passar uma sonda gástrica para diminuir a pressão sobre o intestino, o jejum, que agora já voltou para uma dieta progressivamente líquida e provavelmente, como um dos repórteres acabou de mencionar, vai passar para uma dieta pastosa. Então, o tratamento clínico é exatamente isso, é a gente não fazer, que é o tratamento conservador, é sem a necessidade de um novo tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico aqui seria justamente para desfazer aquela dobra que se formou em algum ponto do intestino delgado, que é o que os cirurgiões, a equipe do Dr. Macedo está tentando evitar. Já ouvi muita gente comentar que talvez essa cirurgia seja inevitável no futuro do presidente. Não é verdade. Tem muitos pacientes que de fato, com o tratamento conservador, ficam completamente restabelecidos e nunca mais têm quadros. E não é verdade que ele necessariamente vai precisar de um tratamento cirúrgico em algum momento por conta desse quadro suboclusivo. Mas ele pode voltar a ter quadros suboclusivos no futuro, e a verdade é que a gente não sabe como é que isso vai se comportar daqui para frente. Além da implicação, da possibilidade da implicação dessas cirurgias anteriores, o quadro do presidente Bolsonaro pode estar relacionado a hábitos também de vida, de saúde. O que mais que pode interferir num quadro como esse, doutor? Olha, Tainá, para ser bem sincero, o grande fator determinante aqui são os múltiplos procedimentos cirúrgicos que determinam a cicatrização do intestino em posições diferentes do habitual, diferentes do normal. É verdade que, às vezes, pequenas dobras, né, aquelas dobras que não são completamente obstrutivas, como é o caso do presidente, ou seja, uma suboclusão, às vezes o que a gente come, do que a gente se alimenta pode, de uma certa forma, funcionar como um gatilho. A gente desencadeia um quadro suboclusivo porque a gente comeu uma quantidade fora do normal, uma quantidade maior do que o habitual, mas a grande verdade é que o quadro suboclusivo ele é determinado pelos procedimentos cirúrgicos prévios. É muito pouco provável que algum hábito, alguma característica diferente dessa determine esse quadro clínico do presidente. Isso com certeza, tem um papel muito preponderante os procedimentos cirúrgicos prévios que tiveram que ser realizados, em última análise, por conta da facada inicial que ele tomou lá atrás. Doutor, nós vimos aí uma série de eventos na agenda do presidente sendo cancelados, inclusive viagens, motociata no norte do país. E eu quero saber quanto tempo o presidente vai levar para voltar a uma rotina, até para coisas simples, como trabalhar no gabinete dele em Brasília, se deslocar, né? É preciso haver um cuidado maior neste momento, um acompanhamento e também uma tranquilidade e paciência do presidente Bolsonaro, né, que inclusive continua despachando de dentro do próprio hospital? Essa é uma boa pergunta, Evandro. Na verdade, quando o paciente sai do quadro suboclusivo com esse tratamento conservador que está sendo feito para ele, a nossa preocupação sempre é com relação ao trato digestivo, né? Então, a gente recomenda aos pacientes que voltem a uma dieta normal de maneira um pouco mais lenta do que o habitual. Essa é a grande preocupação. Nós não queremos dar uma sobrecarga no intestino nesse momento, que ele acabou de sair de um quadro suboclusivo. Então, seguramente tem algum lugar do intestino que está difícil, um pouquinho mais difícil de passar o alimento. Claramente não é uma obstrução completa, claramente é uma obstrução parcial, só para a gente ver como ele se recuperou rapidamente com o tratamento conservador, que ele não precisou da cirurgia. Então, a recomendação provavelmente será que ele volte para as atividades habituais dele, mas com particular cuidado
com a alimentação. Então, provavelmente os médicos vão recomendar que ele não volte para grandes refeições, com quantidade de alimentos sólidos em grande quantidade. Então, é por isso que ele está progressivamente saindo dessa dieta, de uma dieta líquida, ele vai passar provavelmente por uma dieta pastosa, e logo, logo ele deve já incorporar uma dieta sólida. Quando ele for embora para casa ou para o Planalto, ele vai poder voltar a essas atividades normais dele rapidamente, apenas com o cuidado alimentar de não exagerar, particularmente nessa fase recente do restabelecimento do trânsito intestinal. Agora, doutor, qual é a relação da crise de soluço que ele teve, que durou mais de 10 dias e que o fez ser internado no hospital, com esse quadro de agora, de obstrução intestinal? Boa pergunta, Tainá. É tudo a mesma coisa, né? O soluço do presidente tem a ver, ele é um sinal clínico de que está tendo alguma dificuldade de passagem do alimento pelo intestino da gente, né? E a gente, com frequência, vê esses soluços que não melhoram quando o paciente está com o estômago cheio e não consegue esvaziar. E por que o estômago fica cheio? Porque na frente, onde é o intestino delgado, não está dando a vazão suficiente. Então, o estômago começa a represar e isso acaba irritando o diafragma dos pacientes e o soluço ocorre por conta dessa distensão abdominal e irritação subsequente do diafragma. Então, na verdade, os soluços eram um sinal, um sintoma do paciente, do presidente, já decorrente diretamente do quadro suboclusivo, diretamente do quadro da dificuldade de passagem do alimento pelo intestino delgado. E, doutor, quando a gente diz que o presidente, que a equipe médica está evitando de fazer novas cirurgias com esse tratamento que o senhor explicou agora há pouco, que é conservador, isso é uma estratégia porque essas invasões, elas são perigosas de fato? Então, em vez de se resolver rapidamente, vamos já fazer uma cirurgia para resolver. É um caminho essa tentativa justamente porque podem gerar ou podem aparecer outros problemas depois que necessitem mais interferências médicas? Explica um pouco melhor isso para a gente, por favor. Evandro, essa é uma pergunta muito importante que você está fazendo. Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia para desobstruir, para solucionar uma suboclusão, basicamente, nós vamos entrar dentro do abdômen para desfazer as aderências. Uhum. E aquela mangueira que eu expliquei para vocês é uma mangueira muito delicada. E cada vez que a gente desfaz as aderências dessa mangueira, a gente descola ela das outras estruturas que estão dentro do abdômen, a gente corre o risco de machucar um pedacinho dessa mangueira. E a gente não deve machucar um pedacinho dessa mangueira, mas com alguma frequência, pequenos machucados são inevitáveis. Então, esse é um procedimento delicado e que a gente tenta evitar quando não há uma necessidade evidente. Seguramente, eu concordo plenamente com o que foi feito aqui. O Dr. Macedo e a equipe dele são muito experientes e eles claramente sempre se recomenda o tratamento conservador para evitar as consequências de um novo tratamento cirúrgico, como eu acabei de explicar. Tem um segundo aspecto, Evandro, importante também, que é cada vez que a gente faz um novo procedimento no abdômen, a gente cria mais uma vez, mais um fator de risco para novas suboclusões no futuro, né? Então, é um círculo vicioso. A gente quer evitar um novo fator que possa aumentar o risco de suboclusões no futuro. Então, quanto mais ele é operado, maior o risco de ele ter suboclusões no futuro. Além do risco associado diretamente ao procedimento, com o risco de que a gente vai soltar as aderências, evitando causar machucados e descascar o intestino delgado, que está claramente com alguma dificuldade de passagem. Às vezes não é fácil um procedimento como esse. Certo. Mesmo que o presidente não precise de uma cirurgia agora, que ele consiga evoluir de forma satisfatória, como dizem os médicos, né? Sem um procedimento cirúrgico, é possível dizer que ele vai precisar novamente de uma avaliação ou de uma nova cirurgia daqui a algum tempo, devido já ao histórico dele, doutor? Olha, Tainá, eu diria que é bem difícil a gente fazer essa previsão. Esses quadros suboclusivos, eles são pontuais e a gente não consegue ter certeza absoluta que ele vai ter ou que ele não vai ter novos quadros no futuro.
Existem pacientes que têm quadros progressivamente mais frustros ou mais leves de suboclusão, enquanto que tem pacientes que têm quadros progressivamente mais intensos de suboclusão e, inevitavelmente, acabam necessitando de um procedimento cirúrgico. Nesse momento, eu diria que, vendo todas as notícias que eu acabei de ver no jornal de vocês, a impressão que dá é que ele está se restabelecendo com o tratamento conservador e, neste momento, não me parece que vai ser necessário um tratamento cirúrgico. No futuro, só se ele voltar a ter quadros ou crises de suboclusão como essa, de maneira muito frequentes, ou então que essas crises se tornem progressivamente mais intensas, e aí vai ficar clara a indicação de um tratamento cirúrgico para poder desfazer essa dificuldade de passagem que o intestino delgado está tendo por conta de uma aderência que se formou nas cirurgias anteriores, que é o quadro clínico mais provável que ele está tendo nesse momento. Mas essas reações, elas são contornáveis? Existe uma forma de tratar essas reações que ele teve agora, que o levaram a ser internado com a possibilidade de cirurgia, agora, né, em suspenso? É possível que ao longo, né, da vida do presidente ele consiga tratar isso de uma forma para evitar uma nova cirurgia? Ele tem que ter um acompanhamento médico, prevenir, claro, verdade, né? Mas qual é a prevenção? Essa é uma boa pergunta, Tainá. Não existe uma forma eficiente de prevenir essas crises de suboclusão. É absolutamente imprevisível e a gente não consegue oferecer, nesse momento, nenhum tratamento, nenhuma prevenção, né, nenhuma profilaxia para evitar que essas crises aconteçam. Em geral, essas crises, quando acontecem, elas acontecem de forma inesperada e a gente precisa ficar alerta para os sinais e sintomas. Então, né, o presidente mesmo já deve ter aprendido nesse episódio, né? Quando começar com essas crises de soluço, existem outros sinais e sintomas importantes, como dificuldade de ir ao banheiro, cólicas intestinais, náuseas e, por vezes, até vômitos, são sinais claros de que está tendo algum problema relacionado a isso. A verdade é que a gente não tem como prevenir e a gente não tem como saber quando que isso pode acontecer novamente. Nem se vai ser mais intenso ou se vai ser mais leve, como o quadro atual que ele está tendo nesse momento. Doutor, para a gente finalizar, o que pode acontecer com uma pessoa que não der importância a esses sintomas? Evandro, é quase que impossível a pessoa ignorar esses sintomas por muito tempo, porque isso tem, em geral, dois caminhos. Ou ele se resolve, ou se restabelece completamente, e os sinais e sintomas desaparecem, ou isso vai progressivamente piorando e o que era só um soluço passa a ser um quadro de distensão abdominal e de dificuldade de ir ao banheiro, depois com vômitos e um quadro abdominal bastante sintomático e bastante dramático. É quase que impossível ignorar esses sintomas. Então, vocês podem ver que o presidente deve ter tentado. Às vezes os pacientes com frequência minimizam alguns dos sintomas, né? É só um soluço, mas quando eles percebem que isso não melhora, é porque realmente a coisa começa a piorar progressivamente e é muito difícil que eles não deem atenção a isso, porque em algum momento o intestino vai brecar a nossa vida, porque não dá para conviver com isso cronicamente. Isso é uma coisa que a gente tem que dar uma solução, seja com tratamento conservador, seja com tratamento cirúrgico, que é considerado mais agressivo. Obrigada pela sua participação aqui no nosso plantão de sábado. Doutor Rodrigo Oliveira Pérez, cirurgião de aparelho digestivo, aqui situando a gente sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, até uma próxima, doutor. Obrigado, bom dia para vocês e para os nossos telespectadores. Bom dia, até a próxima.